Olá, seja muito bem-vinda ao Confeitando com a Aninha. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para dona de casa e autônomas produzir trufas artesanais lucrativas, sempre padronizadas e conservadas, mesmo começando do zero em 30 dias. Eu sou a Aninha, confeiteira e empreendedora. E o tema de hoje é trufas quadradas artesanais. Transforme sua cozinha em uma fábrica de sucesso. Se você quiser aprender a fazer trufas lindas e diferentes, essa live é para você. Fica comigo que eu vou te mostrar como transformar sua cozinha em uma verdadeira fábrica de trufas quadradas perfeitas. Olha, eu sei como é frustrante querer fazer algo bonito e profissional e não conseguir, ou ter medo de errar, mas a boa notícia é que você não precisa ser expert e nem precisa de equipamentos caros. Você vai ver como é possível criar trufas quadradas perfeitas, lucrativas e diferenciadas, mesmo na cozinha da sua casa e o melhor, sem mistérios. Essa live é uma oportunidade para você aprender a fazer trufas quadradas, diferenciadas e lucrativas, mesmo sem experiência. Se você quer criar um produto visualmente incrível para as festas e eventos, vender trufas que chamam a atenção e permitem cobrar mais, ter um passo a passo claro para fazer tudo em casa, essa é a sua chance. Agora, deixa eu ser bem honesta com vocês. Isso aqui não é para quem quer improvisar, não é receita amadora, nem algo que você vai conseguir fazer sem dedicação ou atenção aos pequenos detalhes. É para quem quer aprender de verdade, fazer certo e ter resultados profissionais. E os benefícios de aprender a fazer trufas quadradas artesanais são enormes. Diferenciação. Poucas pessoas fazem trufas nesse formato, então você já sai na frente. Resultado profissional em casa, sem precisar de equipamentos caros. Mais valor agregado, trufas diferenciadas vendem por preços maiores, prazer de criar algo bonito, gostoso e lucrativo ao mesmo tempo. Consegue imaginar suas trufas perfeitas sendo destaque em qualquer mesa de evento? Pois é exatamente isso que você vai aprender aqui hoje. Eu sei que você deve estar pensando, mas eu nunca fiz trufas para eventos. Será que eu consigo? E se eu errar o ponto do chocolate ou o recheio? Será que dá para fazer isso mesmo em casa? Eu entendo essas dúvidas, de verdade. Mas deixa eu te falar. O que separa quem erra do sucesso é saber o método certo. Quando você conhece o ponto correto do chocolate, a consistência do recheio e como preencher a forma quadrada com cuidado, tudo se torna simples e seguro. Até na cozinha da sua casa você consegue fazer trufas quadradas perfeitas. O segredo está no passo a passo correto e é exatamente isso que estou te mostrando aqui. Mas o jeito errado de fazer trufas quadradas é, primeiro, não medir ou não prestar atenção à consistência do recheio. Segundo, usar chocolate sem a temperagem correta. Terceiro, preencher a forma de qualquer jeito, sem nivelar bem ou sem colocar a quantidade que precisa nas cavidades das formas. E por último, o quinto, que é não resfriar completamente antes de desenformar as trufas. Se você fizer assim, suas trufas vão ficar tortas, rachadas ou amadoras, e você perde a chance de encantar e vender mais. Então, o jeito certo é muito simples, mas exige alguma atenção. Você vai preparar o recheio na consistência perfeita, preencher cada cavidade da forma quadrada com cuidado e com a quantidade suficiente para formar a casquinha de forma boa, com uma espessura boa. Você vai resfriar no tempo certo e desenformar com delicadeza, e depois vai finalizar com decoração que valoriza o produto. Quando você segue esse método, suas trufas ficam perfeitas, uniformes e prontas para vender. Esse é o caminho para ter resultado profissional mesmo começando do zero em casa.
Agora, anote aí tudo que você vai precisar para fazer essa trufa. Você vai precisar da forma BWB, essa forma quadrada aqui, ó. Essa é uma forma quadrada da BWB. O código dela é SP856. Você vai precisar de chocolate. Aqui eu vou utilizar o chocolate branco. Recheio. Olha. Recheio pronto. Já preparado com antecedência para poder descansar o suficiente para poder chegar na cremosidade no ponto certo. Olha só. Recheio pronto. Papel manteiga. Uma vasilha para derreter o chocolate. Aqui eu já vou derreter nessa vasilha que eu estou mesmo. Essa aqui. Uma colher. Uma faca. Manga de confeitar. Uma geladeira. Micro-ondas ou fogão e uma mesa. Já na montagem, você vai precisar, para fazer a montagem, você vai precisar da forma 4 pétalas. Aqui eu vou usar a forma, ela branquinha. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, essa aqui é a forma 4 pétalas. Tapetinho dourado que eu vou usar. O tamanho da forma é 0,3 e do tapetinho é 0,9. Você vai precisar também de álcool de cereal e um pó branco perolado. Aqui ele já está misturado e eu vou utilizar esse utensílio aqui, ó, para fazer a decoração. E por último, claro, as trufas já prontas para fazer a montagem. Então vamos lá, voltar aqui em tudo que você vai precisar. Você vai precisar, para fazer a trufa quadrada, a forma BWB quadrada, chocolate, recheio já pronto, papel manteiga, vasilha para derreter o chocolate, uma colher, uma faca, manga de confeitar, geladeira, micro-ondas ou fogão e uma mesa. Para montagem, as forminhas 4 pétalas, tapetinho para doce, álcool de cereal com pó perolado branco, a bombinha para fazer a decoração e, claro, as trufas prontas. Agora, então, que você já entendeu essa trufa quadrada, os benefícios, o jeito de fazer, o jeito errado, o jeito certo, e por que ela é importante para ter no cardápio de trufas esse modelo, vamos então começar a montagem da trufa. Vou começar aqui derretendo o chocolate. Eu vou derreter aqui no micro-ondas, porque o micro-ondas é mais rápido, mas se você não tiver micro-ondas, eu sempre falo, pode derreter o chocolate no banho-maria. Vai ficar ali 30 segundos para poder começar a fazer o derretimento. Como eu sempre falo, toda vez que for fazer trufas, sempre verificar se as formas assim, ó, se elas estão limpas, porque a gente usa ela várias vezes. Acho que vou mexer aqui, olha, para poder dar uma misturada. Em todos os intervalos, faça isso. Tira do micro-ondas e dá uma misturadinha para poder uniformizar o recheio, que ele aqueça e derreta de forma igual. Papel manteiga na cozinha de confeitaria, ele é excelente, principalmente se for para mexer com chocolate. O chocolate já está aqui, olha. Coloquei 3 vezes de 30 segundos. Retirei, mexi. Agora ele já está quase derretido por completo. Aí vamos dar uma misturada aqui
porque aí ele vai terminar de dissolver e também vai chegar no ponto certo de temperatura para utilizar. Então, não precisa de voltar. No meu caso aqui, eu não vou precisar de voltar com ele para o micro-ondas, porque ele, olha, ele já está quase completamente derretido. Então, é só mesmo mexer e esperar para ele voltar na temperatura para a gente poder. Porque a temperatura de derretimento é uma e a temperatura de manipulação é outra, entendeu? Aqui ele já tá bom, olha. Ele já está bem derretido. Agora vamos colocar na forma. Vou utilizar essa forma quadrada BWB 3 partes. A referência dela é SP856. Ela vem com uma marcação aqui para facilitar a colocar a quantidade certa de chocolate. Então vamos começar. Vou colocar um pouco de chocolate em cada cavidade aqui, assim, com cuidado. Essa é uma trufa diferenciada para você ter aí no seu cardápio. Aí, à medida que a gente vai colocando, a gente vai dar uma batidinha aqui. Essa batidinha é para que o chocolate saia o ar e não forme bolhas no fundo da forma. Só uma batidinha de leve. Agora eu vou continuar colocando chocolate. Essas formas são fáceis de encontrar. Você encontra ela nessas lojas de confeitaria, essas lojas de embalagens. Caso não encontre, na internet também é fácil de encontrar. É só colocar a referência que eu dei dela aqui. Feito isso, vou colocar agora a forma de silicone. Olha. Vou colocar a forminha de silicone aqui, porque é a forminha de silicone que molda a casquinha e faz com que quando a gente retirar do freezer ali que vai resfriar, faz com que ela solte. Porque se esquecer dessa parte do silicone, a casquinha não desenforma. E por último, a terceira parte, que vai ajudar a moldar a casquinha, olha. Dá uma ajeitadinha, vira assim de boca para baixo, confere se o chocolate tá tudo certinho. E pronto, olha. Agora é resfriar para poder rechear. A casquinha está ali resfriando. Enquanto isso, eu vou deixar o meu chocolate que já está derretido armazenado aqui no micro-ondas, para ele ficar bem aquecido, para quando eu precisar de voltar aqui para rechear e tampar, ele ainda esteja na consistência que eu quero. Aí, enquanto o chocolate ali, a casquinha resfria, eu já vou colocar o meu recheio aqui, ó, na manga de confeitar. Eu vou utilizar um copo como apoio. Eu vou colocar, olha. Esse recheio aqui é um recheio super cremoso, olha. Recheio, esse ponto aqui é o ponto de trufas, tá bom? É um recheio de leite ninho. E para fazer esse recheio, você vai precisar apenas de 3 ingredientes, que é o leite condensado, o creme de leite e o leite ninho em pó. Você vai cozinhar esse recheio até ele soltar ali do fundo da panela com bastante atenção, porque o recheio de ninho ele é mais trabalhoso de fazer, com fogo baixo, para não queimar no fundo da panela. Aí você vai cozinhar ele
depois que ele chegar no ponto de começar a soltar ali do fundo da panela, você vai colocar aqui no recipiente, vai tampar com um plástico, filme plástico, e depois vai deixar ele esfriar em temperatura ambiente, para que ele fique mais cremoso, mais encorpado. Porque quando ele sai ali da panela, ele sai ainda meio mole. Mas é o ponto certo, porque depois de resfriar, ele dá uma engrossada, ele fica mais cremoso. Se você retirar ele duro lá da panela, quando você for rechear suas frutas, seu recheio vai ficar muito duro, aí não vai ter jeito. Então, o certo mesmo é tirar ele um pouquinho mais mole, e que ele vai endurecer à medida que ele vai sendo esfriar. Né? À medida que ele esfriar, ele vai endurecer. E depois dele esfriar, ele vai ficar nessa consistência, olha. Essa aqui é a consistência certa. Um recheio cremoso. Eu não adicionei aqui mais creme de leite depois que ele resfriou. Ele resfriou e ficou nessa consistência já, tá bom? Olha só. Ele vai ter mais durabilidade se você fizer o armazenamento das trufas de forma correta. Então, vamos colocar aqui na manga de confeitar e já deixar ele reservado para poder rechear ali as frutas. E pronto. O recheio já está pronto aqui na manga de confeitar. Já cortei aqui a pontinha dele, olha. Depois é só rechear. Assim que a casquinha resfriar lá, já podemos rechear a trufa. Aí também, enquanto aguardamos, já vou aqui deixar o meu papel de manteiga no jeito. Aí eu vou depois que as trufas estiverem prontas, eu vou colocar ele aqui no papel manteiga e vou dar para a gente fazer o acabamento. Aí a gente já vai reservando. Deixa ele aqui. Aí enquanto o chocolate, a casquinha está ali resfriando, o que a gente pode estar fazendo enquanto isso? Enquanto isso, a gente pode adiantar o, o outro lado, sabe? Para não perder tempo. Enquanto ela está resfriando lá, eu vou aqui dobrar as forminhas, ó. As forminhas 4 pétalas. Aí não precisa de ficar parado esperando, não precisa de ficar parada, esperando a casquinha ali resfriar. Enquanto ela resfria lá, você já vai fazendo outra parte da produção, entendeu? As outras partes que dá para adiantar, você já vai adiantando. Aí, enquanto isso, eu vou aqui, ó, dobrando as forminhas, que é onde a gente vai colocar a trufa depois de pronta. Vamos montar uma bandeja linda de trufas. Trufas artesanais lucrativas, quadradas, feita na casquinha branca, com chocolate branco. E também pode colocar aqui nos comentários. Você já teve dificuldade para derreter o chocolate branco? E muitas pessoas já me perguntaram sobre isso. Se você já teve dificuldade para derreter o chocolate branco, e qual a dificuldade que você teve? Em qual etapa? Qual foi o passo a passo que você fez? Você pode colocar aqui na legenda, aqui nos comentários, para mim poder saber.
quem sabe eu possa te ajudar de acordo com a sua dúvida. Essas forminhas 4 pétalas aqui, elas existem de várias cores e de tamanhos diferentes, tá bom? Como a trufa que eu estou fazendo ela é de 20 gramas, eu vou usar esse aqui, número 3. Mas assim, também depende do tamanho do fabricante. Tem forma 4 pétalas que, se a fabricação for de o tamanho dela é um pouquinho menor. Se for de outra marca, ela é um pouquinho maior. Então, toda vez que você for comprar essas forminhas, você sempre presta atenção na marca que vocês usam. Porque quando vai comprar, existem várias marcas diferentes. Por mais que o tamanho, a numeração seja a mesma, acontece do tamanho ser um pouco diferente. E a trufa, ela não pode ficar solta na embalagem. Ela tem que ficar bem justinha, bem acomodada, para que ela não saia do lugar, não estrague durante o transporte. Então, essa atenção é muito importante. É uma atenção que você tem que ter para garantir que a trufa vai chegar com a mesma qualidade que você fez, que você entregou ao cliente, que ele vai chegar na casa dele, entendeu? Então, esse é um detalhe que você tem que ficar atenta. Aí eu vou usar a forminha 4 pétalas branca com a forminha com o tapetinho dourado, para dar contraste, para não ficar tudo branco e não realçar. Aí eu vou fazer uns detalhes também, assim, de um risquinho bem legal nas trufas, e depois vou finalizar com a misturinha ali, que é o álcool de cereal com o pó perolado dourado branco. Dourado, não, esse aqui é prateado, dourado foi na outra trufa que fizemos. Esse aqui é o pó dourado, prateado. Os recheios também, existem vários recheios, né? Aqui eu vou fazer de ninho, mas se você quiser, você pode fazer de chocolate, de morango, de coco, de geleias, de frutas. Vai aí do que você quer fazer. Aqui eu estou te mostrando passo a passo de como você vai montar, você vai fazer essas trufas quadradas. Aqui, ó, já dobrei bastante forminhas. São super simples e fáceis de dobrar. Olha. Vou verificar ali a casquinha para ver se já dá para ser recheada. Olha, vamos aqui então rechear a casquinha. Ela já está resfriada, agora vamos rechear. Vou tirar aqui a partezinha e agora eu vou tirar a forminha de silicone. Olha só, a forminha de silicone, ela precisa sair dessa forma. Vou tirar mais uma aqui para vocês verem. Olha, ela precisa sair dessa forma da casquinha, limpinha, porque é o que garante que a casquinha está resfriada da forma correta, olha. Tem que ser assim, limpinha. Caso você tire da geladeira e tenta tirar a forminha e vê que ela ainda está um pouco, precisa de ficar lá mais um pouco, aí você deixa ela lá no freezer mais um pouco. Não força para poder agilizar o processo, não. Respeite o processo que cada etapa precisa, para garantir que você tenha um produto de qualidade, um produto bom no final da sua produção. E principalmente garantir que você não perca ingredientes e não perca tempo, porque depois de finalizada, se a sua trufa não estiver boa, talvez
você vai precisar de refazer todo o trabalho, né? Então, esses detalhes fazem toda a diferença na produção. Fazer com calma, respeitar o processo e garantir trufas bonitas, lindas e com qualidade. Pronto, ó, a casquinha já está resfriada. Vou tirar uma aqui para vocês verem. Olha, ela fica assim, olha. Essa é a casquinha quadrada, olha. Casquinha quadrada da trufa. Vocês reparou que quando eu tirei ela daqui, ela soltou com facilidade? É isso que tem que ser. Nada de forçar, gente. Tenha tranquilidade para poder fazer. Agora eu vou rechear, olha. Com meu recheio de ninho, prontinho, super cremoso. Eu falei a receita já para vocês, que eu utilizei, ó, os ingredientes que eu utilizei eu já falei, né? Agora eu vou falar a receita. Anote aí a receita desse recheio super cremoso. A receita dele é 395 gramas que eu utilizei para fazer o recheio. 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 60 gramas de leite ninho em pó. Só isso. Esses ingredientes pode ser que você já tenha aí na sua casa, para você já começar a fazer essas trufas. Como eu disse, que deixar ali meu chocolate guardado para ele poder manter e ele está aqui, ó, ainda com a temperatura certa para usar. Agora é colocar um pouquinho de chocolate em cada cavidade. Pronto. Agora é só levar ali para a geladeira para ele poder resfriar novamente e pronto, as nossas trufas estão prontas. Olha só, chocolate já está resfriado, trufa resfriada. Vou desenformar. Olha só como ela sai super fácil. Tem que ter cuidado. Vou colocando elas aqui, ó, para não ter mais espaço, para não cair uma em cima da outra e não correr o risco de estragar minha trufa, né, gente? Que depois de pronta não pode estragar mais. Olha só. Olha que trufas bonitas, quadradinhas. Olha, agora as trufas já estão prontas. Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Uma alinhada para ficar mais fácil de fazer o acabamento. Pronto. Vou utilizar o chocolate branco. Essa trufa aqui ela vai ser toda branca, porque é para um evento que o tom é claro. Aí vai ser toda branca. Vou usar novamente a manga de confeitar. Aí vou colocar o chocolate aqui dentro. Olha. Nessa etapa aqui de fazer o detalhe, ele não precisa de estar muito firme não, viu, gente? Ele pode estar um pouquinho mais líquido, de acordo com... para sair um detalhe bem bonito, olha. Então, vamos lá. Vou começar a decorar a trufa, olha só. Coloquei o chocolate branco aqui na manga de confeitar e vou fazer o risquinho, olha.
É super fácil de fazer. Aí corta bem pouquinho para poder ficar um risquinho bem fino, entendeu? Pronto. Olha, agora que eu já fiz todo o processo de decoração, eu vou utilizar essa bolinha branca aqui, olha. Pérola branca, confeitos perolados. Aí eu vou colocar mais um pouco aqui de chocolate branco, só de um lado. E colocar um pouquinho da bolinha perolada. Em todas. Esse aqui um passinho mais delicado, porque depois que colocar o chocolate, não pode demorar a colocar o confeito para o chocolate não endurecer. Aí, se ele endurecer, o confeito não vai fixar, entendeu? Então, tem que ser bem rápido. Ter mais agilidade nesse processo. Vai ficar uma decoração super linda e diferente. Claro que todos os ingredientes, tudo que você fizer tem que ser pesado para poder depois você fazer a precificação, né, gente? Então, não esqueça de anotar todos os ingredientes que foram utilizados e para depois você poder fazer a precificação, saber o custo de cada trufa. Esse detalhe aqui da trufa é o que faz você sair do amadorismo e conseguir fazer produtos profissionais. Aí na sua casa, começando do zero, seguindo um passo a passo, e você vai conseguir fabricar todas essas trufas em casa. Agora é o seguinte, já coloquei aqui já fiz uma parte da decoração, agora eu vou para outra parte. A outra parte, essa parte onde eu vou usar a bombinha. Olha, o álcool de cereal já está aqui misturado junto com o pó perolado. Agora eu vou borrifar nas trufas, olha, só para dar um acabamento final. Pronto. Agora, vou esperar ela esfriar. Perdão. Agora eu vou esperar ela secar um pouquinho para a gente poder montar. Lembrando que essas trufas brancas é porque é para um evento onde a decoração é tudo no tom claro, entendeu? Aí eu tô fazendo ela assim. Caso você queira fazer de chocolate escuro, pode também, entendeu? Vai de acordo com a demanda que você precisa. Aí, para poder finalizar ela na bandeja, ela ficar bem bonita, e como ela já está finalizada aqui, para não ter nenhuma marca de dedo na trufa,
para não acontecer dela estragar, para que ela fique assim. Eu vou utilizar a luva, uma luva de silicone, para poder finalizar. Vou colocar ela nessa bandeja aqui. Aí eu vou utilizar a forminha 4 pétalas, que dobramos ela lá no início dessa live, e o tapetinho dourado. É super simples, olha, apenas isso. Eu pego aqui a trufa, olha só como que ela ficou. Entendeu? Eu pego a trufa, coloco aqui no meio aqui, olha. E em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na forminha 4 pétalas. Fazer mais uma aqui para vocês verem, ó. Forminha 4 pétalas, tapetinho dourado, a trufa pronta, olha. Ui, a trufa pronta, ó. A trufa está prontinha já. Só colocar assim, olha. Super simples, super fácil, mas que dá um acabamento muito bonito para a trufa. Quando vocês fizerem trufas para evento, assim, sempre utilize a forminha 4 pétalas. Tem aquelas forminhas redondas de doce, de brigadeiro? Aquelas forminhas, elas não ficam bonitas para trufa não, tá bom? Elas não ficam legal para colocar trufa. Essa aqui é que dá mais elegância, dá que traz mais profissionalismo para o seu trabalho. E além disso, é uma embalagem super bonita, uma embalagem fácil de encontrar e uma embalagem que agrega valor ao seu produto, ao seu trabalho. Então, quando se fala em fazer trufas, não é só fazer trufas. Tem o início, o meio e o fim. Todas as partes, todas as etapas têm a sua função, que é garantir que depois, no final, você tenha um produto bom, um produto feito com qualidade, um produto feito com carinho, um produto feito com amor, um produto que traga satisfação ao cliente. Aquele produto que você faz aí, começando do zero na cozinha da sua casa. Você já começa seguindo o passo a passo de como fazer, a ter um produto já profissional. Trufas é fácil de fazer, não precisa de ter muito equipamento, muito coisa diferenciada, não. Olha, estou aqui finalizando mais uma. Aí vou mostrar para vocês como que ficou a bandeja. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui para me mostrar como que ficou. Olha só como que ficou a bandeja de trufas quadradas para eventos. Super linda, bonita, com aquele acabamento bonito que agrega mais valor ao produto. Vocês viram aqui, né? Como que as trufas ficaram lindas depois de pronta, olha. Então, o que eu quero que você leve dessa live é que trufas quadradas são possíveis de fazer em casa com resultado profissional. Seguindo o jeito certo, você consegue um produto diferenciado e lucrativo.
Quem aplica o método certo consegue criar uma linha de trufas que encanta e vende. Agora é com você. Colocar em prática e transformar a sua cozinha em uma verdadeira fábrica de sucesso de trufas quadradas. E se você quer aprender mais técnicas diferenciadas para produzir suas trufas artesanais, salve essa live, compartilhe com quem precisa e me segue para não perder nada nos próximos conteúdos. Então fique com Deus, tchau, até o próximo encontro. E essas são as nossas trufas, feita hoje, que você aprendeu o passo a passo e tudo que você precisa para poder fabricá-la aí na sua casa.